Não saia na Sexta-feira Santa. Esse é um relato bem diferente que um seguidor aqui me mandou, então se prepara aí e escuta a história dele. Não saia na Sexta-feira Santa. Todo esse relato aconteceu na data de 10 de abril de 2020, em uma sexta-feira santa daquele ano. O começo daquele dia começou muito estranho, esquisito demais, envolvendo coisas sobrenaturais ou espíritos, ou, ao meu ponto de vista, apenas coincidência. Mas algo bem doido aconteceu. Nesse dia, estava sentado na frente da casa, conversando com a minha mãe, assuntos aleatórios, quando acabamos entrando no assunto de Michael Schumacher e Christopher Reeve. Em resumo, discutimos se era possível uma pessoa quebrar o pescoço e continuar viva. Como isso era possível? Enfim, durante o início da noite, um amigo meu mandou uma mensagem para uma pessoa. Uma mensagem do tipo: essa roupa combina com vídeo. Quem mandou essa mensagem foi o meu amigo Clayton, mas ele mandou para outra pessoa, um outro amigo. E essa pessoa, por outro lado, enviou isso para um amigo em comum, que me enviou a mensagem dele e disse: ele não está muito bem e acho que pode ser que você esteja bloqueado nos status dele. E como aquele que mandou a mensagem era muito amigo meu, eu não pensei duas vezes em levantar da cama e ir na casa dele. Mas sabe quando dizem que quando você estiver deitado e alguém convidar você para sair, é melhor não sair porque seria a morte te chamando? Então, parecia que algo me chamava, mas mesmo assim eu decidi ir. E ainda quando eu tirava o carro da garagem, meu pai, que estava no portão, ele falou: não saia, não presta sair na Sexta-feira Santa. Mas eu falei pra ele: pode deixar o portão aberto, pois eu já volto. Já vou ali e já venho. E dito isso, eu fui. Cheguei na casa desse meu amigo, jogamos um pouco de papo fora e nesse meio tempo chegou um outro amigo nosso e ficamos mais um tempo por ali conversando. Então esse amigo que mandou a mensagem tinha o nome de Clayton e esse outro amigo que chegou, a gente chamava ele de Juninho. E continuamos conversando até que tivemos a ideia de sair e dar uma volta de carro. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais estranhas ainda. Fomos até o centro da cidade e encontramos um outro amigo que estava caminhando pela rua. Esse amigo a gente tinha um apelido de Canarinho. E enquanto ele estava ali caminhando, numa brincadeira nossa, eu acelerei o carro parando bruscamente na frente dele. E meus outros dois amigos desceram do carro gritando: entra, entra, entra. E todos então se olharam. Esse amigo que estava do lado de fora já nos conhecia e sabia que aquilo era tudo brincadeira. E então ele também entrou no carro. Então estávamos em 4 pessoas ali. Demos umas voltas pelo centro da cidade, depois voltamos para o bairro onde ele morava. E é sempre bom reforçar que nessa noite a gente não tinha ingerido nada alcoólico e nem outro tipo de ilícito. Continuando, ao voltarmos para um bairro, um dos meus amigos pediu para que eu parasse o carro, então eu estacionei. E foi então que ele simplesmente ficou alucinando, como se estivesse ficando bem doido mesmo. Ele desceu e começou a jogar pedras na casa da ex, e ao vermos aquilo, tivemos que conter ele e o colocar de volta no carro. E aquele meu outro amigo que tinha sido capturado na calçada falou: cara, parece que ele está louco. Ele vai fazer alguma merda. Vamos levar ele para a casa dele. Mas eu disse: vamos dar mais uma volta. E depois iria deixar o amigo capturado no mesmo local onde tínhamos encontrado ele na rua, ali no centro da cidade. Então voltamos para o centro e descemos até o fim da avenida. Fizemos o contorno e passamos por uma agência bancária. E ali nesse momento eu consegui ver na tela do meu celular que marcava 9h20 da noite. E é nesse exato momento que eu tive um branco. Eu não tenho lembrança alguma do que aconteceu após termos passado por essa agência bancária. Mas eu sei que se a gente tivesse seguido o caminho, após passar por essa agência e seguir reto, nós praticamente voltaríamos para a rua da minha casa. Mas, como eu falei, eu tenho essa espécie de corte na memória. Eu não sei bem o que aconteceu, e ao invés de deixarmos o meu amigo capturado ali no centro e voltarmos para o bairro para deixar esse e meu outro amigo nas suas devidas residências, tomamos literalmente o rumo contrário e fomos sentido a cidade vizinha, que fica ao lado oposto do trajeto que a gente deveria ter feito. E a partir daquela hora que eu olhei no meu celular, eu só fui ter flashes de lembrança por volta das 11h40 da noite. E foi mais ou menos nesse momento que eu entrei em uma curva e acabei batendo o carro, mas não lembro de mais nada. Apenas alguns flashes na ambulância e sem sentir dor alguma. Sim, a gente se acidentou. E segundo os socorristas, eu estava desligando e voltando à consciência, falava algo e desmaiava novamente. Em contrapartida, lá na minha casa, minha mãe e meu pai sentiram algo estranho, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. E foi nesse mesmo tempo que o telefone deles tocou e era o socorro informando do meu acidente. O acidente foi gravíssimo. E lembra do início do relato que eu questionei se seria possível viver com o pescoço quebrado? Pois bem, eu tive 3 vértebras quebradas, deslocamento do ombro esquerdo e até hoje convivo com dores crônicas, mas estou milagrosamente andando. E ainda referente ao acidente, como eu perdi a consciência, eu não sei o porquê e como foi que aconteceu, mas segundo os meus amigos, eles deram uma ideia. Lembra do amigo capturado na rua? Então, ele ainda estava lá junto, dentro do
carro. E segundo ele, o carro rodou e ele acabou saindo pela janela, rolando na rodovia, mas sem ferimentos graves. Segundo o que ele me disse, o carro rodou na pista molhada, pois caía uma chuva fina e começou a capotar. Se lembre dessa chuva fina. Aquele meu outro amigo, o que estava doido, aquele que jogou as pedras na casa da ex, ele fez um corte que nunca identificamos como aconteceu. E ele teve uma fratura exposta na perna e quebrou um dente. E já aquele que eu fui na casa para evitar que o pior acontecesse, sabe o que comentou da roupa? O teto do carro baixou totalmente sobre ele, mas por incrível que pareça, ele teve somente um arranhão na testa e ficou preso dentro do carro. E já eu fui o que mais saiu machucado. Segundo o socorrista, quando eles chegaram, eu falei para eles tirarem os meus amigos do carro, pois eu estava bem. Eles ainda disseram que eu saí caminhando do carro quando eles não viram e fui abrir a porta para tirar meus amigos e fiquei até de pé. E somente quando todos foram retirados foi que eu acabei sentando e depois deitei reclamando de dor e desmaiei. Ainda segundo os socorristas, o carro deveria estar em torno de 120 km por hora e com a batida, meu braço que segurava o volante deslocou e eu bati a cabeça inúmeras vezes no volante e no para-brisa e provavelmente foi nesse momento que eu devo ter voltado com tudo na parte de trás do banco e batido no encosto e quebrei o pescoço. Graças a Deus ninguém morreu, mas depois de uma semana acabei por ter um sonho estranho. Nesse sonho eu estava por horas em uma estrada de chão com casas antigas, não casas velhas, casas antigas mesmo, aqueles casarões e casinhas do século XIX, início do século XX, e nesse sonho meus amigos falavam: cara, que lugar é esse? Onde você entrou? Eu não conheço essa vila. Onde será que a gente tinha ido parar? E ficamos no meu sonho muito tempo mesmo naquele local. E então começou uma chuva fina. Foi nesse momento que eu acelerei o carro, pois o chão era feito somente de terra. E se chovesse mais, iria acabar virando barro e nós não conseguiríamos sair de lá. Eu lembro de dirigir mais um tempo nessa vila, onde via árvores, era noite, casas antigas e cercas. Até que em uma descida, eu não consegui segurar o carro direito e o carro começou a derrapar até que passamos por pedras no chão, fazendo com que eu perdesse totalmente o controle e então tudo ficou escuro. Então eu acordo. Um sonho bem estranho. Bom, meses depois comecei a namorar a minha esposa. Ela é de família espírita e um dia me convidou para fazer uma sessão, pois ela dizia que já tinha visto algumas vezes alguém dentro do meu carro, ou melhor, na carcaça que sobrou dele. Eu sempre tive medo dessas coisas, mas eu fui. E lá uma mulher que eu nunca tinha visto em toda a minha vida contou tudo sobre o meu acidente, meus ferimentos e também contou daquela coisa que estava dentro do meu carro. Segundo ela, ele estava fazendo de tudo para levar a gente. E então eu já lembrei daquela frase: se alguém convida você para sair depois de já estar deitado, não vá. Seria aquela figura dentro do meu carro a morte? Ou só um espírito obsessor? Hoje eu convivo bem com as dores, eu aceitei meu acidente como parte da minha vida. Era para ter acontecido. Tem gente que acaba morrendo apenas por cair na calçada e gente que, como eu, consegue sobreviver a coisas mais graves. Eu consegui sair andando do acidente gravíssimo e seguir a vida normalmente. Se tudo aconteceu dessa forma, talvez eu seja um vaso ruim, difícil de quebrar. Mas brincadeiras à parte, foi algo muito doloroso, mas hoje eu consigo olhar para trás e sentir que eu consegui superar tudo. Essa é a segunda vez que eu conto esse relato. A primeira vez eu contei em um grupo lá na plataforma vizinha, no Tele. E lembra do meu amigo que jogou a pedra na casa da ex? Pois bem, no dia que eu contei esse relato, lá no Tele, eu estava me sentindo muito estranho. E aquele amigo que perguntou sobre a roupa para se desviver, me ligou no trabalho, contando que o Juninho, aquele que jogou as pedras, tinha ido morar em um outro estado, passou por uns problemas e acabou tirando a própria vida. Se você acredita no espiritismo, esse meu amigo retornou uma vez e acabou se tornando um obsessor meu. E o que mais me tocou foi quando ele virou para minha esposa e disse: a gente curtia, a gente saía e agora eu fiquei sozinho. Mas essa menininha que tá aí dentro, eu tô vendo ela e ela é bonitinha. A minha esposa tava grávida naquele momento. Tínhamos acabado de descobrir a gravidez. Mas esse meu amigo que se tornou um obsessor, ele foi encaminhado. E hoje creio que ele deve estar bem onde quer que ele esteja. E esse foi o meu relato, mas eu só queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo e que realmente talvez tivesse algo dentro do meu carro querendo levar a minha vida. E esse foi mais um relato de um seguidor aqui do perfil. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência aqui com a gente, mas deixa aí nos comentários o que vocês acreditam que aconteceu depois que ele passou lá perto do banco. A memória dele foi apagada naquele momento, mas ele teve um sonho onde eles foram parar em um local desconhecido que parecia ser muito antigo. Será que tem relação ou será que são apenas coincidências em um sonho? E também tem um amigo dele que se tornou obsessor. Será que aquela coisa não estava atrás desse amigo dele lá no começo? Deixa aí no perfil com a opinião de vocês.